Esse é o Tudo Posse, até 11h30 tem muita coisa para acontecer, hein? Hoje tem mini quiche, olha só, a Silmara Duran vai preparar, ensinar você aí de casa a fazer um sabor especial e serve, é claro, para qualquer momento, hein? Eu digo que pessoas de todas as idades vão se deliciar com essa maravilha. O visual é realmente encantador. Olha isso, gente. Olha o capricho. Olha o Que capricho. vontade de comer um quichezinho Ó, desse e pequenininho. dá para ver já, Maria Cândida, que a gente faz de vários tamanhos, né? Para várias dá pra ocasiões vender aí. e Muito tal. legal. Ganhar dinheiro, sem dúvida alguma, que a gente mais quer também com essas coisas. A dica daqui a pouquinho. Mas tem que pra ser bom, você. né, Rafael? Tem que ser bom. Não adianta fazer um mais ou menos e não comprar, não. Padrão de qualidade, padrão de qualidade. Agora a gente vai falar sobre saúde. E um corpo saudável não é aquele que apresenta uma silhueta esbelta, mas sim um organismo equilibrado e sem deficiências nutricionais. A solução para quem quer emagrecer sem prejudicar a saúde é reeducar a alimentação, aprender a consumir o que é mais indicado para o seu metabolismo. E na tentativa de perder peso de modo até mais rápido, a gente sabe que muitas pessoas fazem dietas que pulam refeições, achando que estão aí agindo de forma correta, que essa atitude será capaz de diminuir o consumo calórico e evitar o ganho de peso. Só que esse tipo de regime não ajuda a perder peso e ainda pode ser prejudicial para a saúde, porque isso vai acabar causando deficiências nutricionais que podem resultar em diversas patologias. Em função disso, para dar dicas para você viver mais, viver melhor, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o Dr. Ciro Massi. Ele é clínico geral, psiquiatra e hoje vai falar sobre então como perder peso, mas de uma forma saudável, sem o nosso corpo sofrer, né, Dr. Ciro? Isso Muito mesmo. bom dia, né? Bom dia, bom dia. Nada de dietas mirabolantes? Não. Olha, tem uma metáfora que eu gosto muito. É o seguinte, vamos imaginar, né? Que qualquer um de nós aqui foi convidado para um jantar ou para um almoço, mas assim, eles avisam antes, olha, vai ser o almoço, tá? Vai ter lá, sei lá, lagosta, camarão gigante, assim, olha, vai com fome, porque não é todo dia... Aquele almoço sinônimo de fartura. Sinônimo de fartura, né? Olha, vai com fome, porque não é todo dia que se oferece uma refeição assim. O que você faz para ter mais fome? Você fica um bom tempo sem comer. Sim. E ativa o teu metabolismo, você faz uma atividade física. Ora, essa é a maioria das prescrições para perder peso. Coma menos e faça atividade física. Não funciona, né? Então, assim, antigamente a gente tinha uma imagem, tinha uma noção de que o corpo era uma máquina, né? O corpo é uma máquina. Então, se eu coloco um certo número de calorias, essa caloria tem que ser gasta. Se não gastar, ela vai se acumular. Ponto. Não é tão simples assim. Então, com o tempo, nós começamos a entender melhor o que está acontecendo e nós percebemos que, na verdade, se você ingere uma caloria muito baixa, mesmo fazendo atividade física, não basta. Se você, por exemplo, tiver estresse, o teu metabolismo pode abaixar para acompanhar aquela falta alimentar. Se, por exemplo, o seu intestino não estiver funcionando corretamente, você pode ter problema. Se você tiver o que você chama de fome oculta, que é uma desnutrição a nível da célula, teu corpo vai querer comer mais para poder ter os nutrientes que ele está precisando. Então, às vezes, não é só a compulsão da pessoa, Não. né? É o corpo, né? Que a biologia lá, é o físico que vai dar as cartas. Se você vai comer toda hora, você não vai, o que quer, o que não quer. Bom, eu, de experiência, posso dizer, eu já fiz a dieta do abacaxi, da sopa, da lua. Come só abacaxi, Maria Cândida? Come Só abacaxi o dia inteiro. Da lua. Eu já fiz um monte. O que eu achei que tem tudo a ver com o que você falou, a melhor dieta, e lembro que eu emagreci na época, foi a dieta dos vigilantes do peso. Porque lá, eu não sei se você conhece, Claro. você come tudo, mas eles te ensinam a comer menos. E aí o seu organismo funciona, as pessoas chegam lá com taxa de sangue tudo errado, daí depois melhora e tal. Então, a nossa alimentação, ela deveria ser mais saudável. Por que ela não é tão saudável? Porque ocorreram modificações no nosso sistema de vida, né? Nós não temos tempo, a gente não tem tempo para ficar cozinhando, para ficar selecionando alimento, para plantar coisa no quintal, para ter galinha orgânica. Então, a gente acaba comprando o quê? Comida industrializada, que resolveu um grande problema, que é alimentar um grande número de pessoas, até por um custo bastante baixo. Mas tem um custo, né? Tem um custo em saúde muito grande. A necessidade do alimento ser estável e não estragar rápido
E a necessidade do alimento ser palatável, quer dizer, ele ser agradável para você comer, levou a indústria do alimento a incluir certas substâncias que nos fazem muito mal. O primeiro grupo dessas substâncias não é comida, né? Eu costumo perguntar para o meu paciente, isso que você vai comer é comida de verdade? Né? O que é comida de verdade? É aquela comida que nasceu do solo ou que veio do amor de dois animais, né? De dois animais transando. Senão não é. Um refrigerante veio do solo? Não. Ele existe na natureza? Não. Ele é produto de dois animais? Não. Então isso não é comida de verdade. O refrigerante, por exemplo, é um bom exemplo. Por quê? Ele traz muito açúcar, né? E sódio também, né? Também sódio, né? Que Porque às retém vezes água. toma o zero, mas você está impulsionando aí o sódio, não é? Não tenha dúvida. Compensa uma coisa pela outra. Por exemplo, às vezes a pessoa vai para um alimento diet ou light, um chocolate diet ou light, ele é muito mais gorduroso, porque para tirar o açúcar tem que acrescentar gordura, né? Trocou 6 por meia dúzia, não adiantou. Mas o açúcar hoje é o grande inimigo, né? Os açúcares. O macarrão é um açúcar, né? Mas os açúcares, principalmente o açúcar aditivado na alimentação. Os Estados Unidos, todo ano, cada 2 anos no máximo, eles lançam uma chamada pirâmide alimentar, que é uma orientação alimentar, como é que a gente deve distribuir os alimentos. E um grande inimigo, até então, foi a gordura, né? Evite gordura, tome cuidado com a gordura, evita a gordura, coitadinho do ovo, não podia comer ovo. Cada né? época tem um tipo cada época tem uma... do Atkins, de não sei o quê. A dieta do sul de Hollywood, das estrelas. Tem, ixi, um monte. Então, mas essa orientação oficial do governo, hoje, ela considera o grande inimigo o açúcar. Nós estamos falando disso há anos. O açúcar branco. Os açúcares. Mesmo Açúcar mascavo? Todos. Não, então, então existem os menos piores e os muito ruins. Né? O açúcar aditivado no alimento, que a indústria alimentícia coloca, ele é um açúcar perigosíssimo. Porque, primeiro, ele não dá saciedade. Não interessa dar saciedade, interessa que você coma muito. Então, o tipo de açúcar que é colocado é um açúcar que não pode te saciar. Que ele te alimenta rápido, você sente fome de novo, e rapidamente. Então você vai comer. Segundo, ele é de altíssimo índice glicêmico, então ele provoca uma liberação no pâncreas de altas doses de insulina, o que facilita o aparecimento de diabetes, por exemplo. E como ele não dá saciedade, ele não você come muito, ele tem que ser armazenado de alguma maneira. Adivinha que maneira é essa? Gordura. Né? Então, ele é transformado em gordura e é um dos grandes responsáveis pelas epidemias de obesidade no mundo todo, né? Essa é uma das causas. Doutor Ciro, quem quer emagrecer, geralmente vai lá buscar um endocrinologista, busca um nutricionista, né? Mas agora a gente está discutindo justamente essa situação com um psiquiatra. Isso significa que primeiro a gente precisa se entender para buscar um outro profissional para poder fazer o tratamento? Seria isso? Olha, não, na verdade eu entendo o seguinte, a gente divide as especialidades, mas o corpo humano é um só, né? Embora eu faça clínica geral, eu não atendo só a parte de psiquiatria, eu dou essa abordagem, dou muita importância para o comportamento. A endocrinologista, mais ou menos 5% das pessoas obesas têm um problema de glândula. Então, é necessariamente um endocrinologista, né? Tá, ele é só 5%, porque muita gente fala, tô gorda por causa da minha tiroide, não sei, né? Não. 5%. 5%. É muito ou pouco? Eu acho pouco. Para o paciente é 100%, né? Mas agora, se a gente olhar a população, todo, né? É uma proporção pequena. Mas então, o endocrinologista dele focado mesmo, nisso, né? Focado nisso. Né? Alguns pacientes têm, por exemplo, a necessidade de uma orientação alimentar, mais de distribuição de tipos de alimento, velocidade em que come, nutricionista fantástico. Tem uma especialidade médica chamada nutrologia. Né? É o nutrólogo. É o nutrólogo. Né? E o que o nutrólogo faz? Então, ele, na verdade, ele cuida da parte de alimentar do ser humano. Desde uma alimentação parenteral, por exemplo, um paciente com câncer, uma necessidade, um paciente que foi recém-operado do estômago, que tem que ser alimentado por sonda, por exemplo, até uma orientação alimentar mais genérica, né? O que normalmente, assim, não são todos os médicos que fazem, isso é muito de nutricionistas, são os cardápios, né? Então, como é que eu vou distribuir essa orientação alimentar? Como é que eu vou adequar essa alimentação, a minha rotina, o meu dia a dia, aos meus gostos? Isso normalmente é o nutricionista que faz, né? Então, o ideal, na minha opinião, é sempre uma equipe multidisciplinar. Na minha clínica, por exemplo, tem um nutricionista, né? Que vai exatamente abordar essa distribuição, como é que isso vai ser colocado na prática, né? Aliás, é uma profissão, a nutrição,
que, assim, cada vez mais tá em voga e precisam mais disso. Porque, assim, quando eu nasci em 71, em 80 ninguém falava muito de... nem falavam de nutricionista. Nutricionista era para hospital, né? Outra coisa, para quem às vezes está doente. Né? Exatamente. Isso. Agora, meio que todo mundo vai nutricionista para tentar organizar a comida e não sei o que e tal. Eu queria saber sobre os açúcares, voltando um pouco. É verdade que quando você come um açúcar, você incentiva... Você falou que não para de comer, né? Então, assim, se eu como um chocolate agora, eu vou ter vontade de comer outro chocolate, algum outro doce, depois de quanto tempo, mais ou menos, mas eu vou ter essa vontade? Olha, vamos lembrar dos nossos ancestrais da Idade da Pedra. O que eles comiam? Não tinha chocolate. Não tinha chocolate nenhum, não tinha nem fruta. Os caçadores Eles coloriam. caçavam, Que triste, caçavam. não tinha Eles chocolate. caçavam e pegavam o que tinha. Então, quando achavam um favo de mel, Uhum. meu Deus, aquilo era uma maravilha. Achavam uma fruta aqui, o nosso corpo está adaptado para isso, né? Então, tinham duas coisas que sempre foram muito raras de acontecer na natureza espontaneamente: o açúcar e a gordura. Mesmo os animais selvagens, eles têm muito pouca gordura, né? Então, o alimento que a gente gosta muito, que o nosso organismo, assim, nossa, o que é isso? É um alimento que tem açúcar e que tem a gordura, vulgo chocolate, vulgo sorvete. Então, a indústria alimentícia, né, ela tratou de fornecer aquilo que o nosso organismo dependente. É dependente, quer dizer, ele adora, né? Como não tinha na natureza, a gente automaticamente, instintivamente adora comer aquilo, né? Alguns outros alimentos também, eles trazem substâncias que são euforizantes. O próprio chocolate, né? Que põe chocolate. a serotonina lá em cima. Mas sabe um jeito de aumentar a serotonina sem precisar de chocolate? Pimenta. O Jura? consumo de pimenta... A pimenta não tem sabor. A pimenta tem uma substância chamada capsaicina, que ela atua num nervo chamado trigêmeo e nos provoca dor. Só que é uma dor gostosa, né? Nós gostamos da pimentinha, dessa dor. E tradicionalmente, o uso da pimenta, ela foi em países pobres. Você pode observar, por exemplo, onde a pimenta é muito consumida, né? Em México, Índia, as regiões pobres do interior de São Paulo, do Nordeste, né? Por quê? As pessoas não tinham proteína, elas tinham uma comida muito pobre. Arroz com farinha e olhe lá, né? Na Índia, na África. Então, como é que elas faziam para ter mais saciedade, para ter mais prazer? Pimenta. Porque a pimenta, ao provocar, ela provoca a dor, e imediatamente o organismo compensa. Como ele compensa? Liberando serotonina, dando uma sensação de prazer. Então é um jeito que as pessoas tinham de enganar aquela alimentação mais pobre, né? É uma maneira. Todos nós gostamos de pimenta. Mas até mesmo a pimenta pode levar à dependência, porque você precisa ir diminuindo a quantidade, ou ela começa a matar as suas papilas gustativas. Mas pode ser um tabasco ou tem que ser pimenta mesmo, comprada na feira? Não importa. Pode ser qualquer... A capsaicina é a que vai dar essa Depende sensação. de cada pessoa vai se adaptar a um tipo de pimenta, né? Porque hoje tem uma variedade, né? E tem gente que realmente não suporta. Sim. Mas pensando na possibilidade de você ter uma saciedade, chegar a esse mesmo nível de felicidade que o chocolate causa. Eu adoro chocolate, gente. Na verdade é essa. Depois do almoço, ontem mesmo, um cafezinho, um chocolate era o que eu precisava depois do almoço. Sim. Bom, enfim, vamos lá, vai. Deixa eu parar com Tem isso, pergunta senão aí? eu vou acabar aliciando o povo de casa lá. Tem pergunta, olha, não tem o nome da telespectadora ou do telespectador, mas a pergunta é a seguinte: sono interfere no processo de emagrecimento? Dormir 8 horas por dia prepara o metabolismo para perder peso? Sim, não tenha dúvida, né? A pergunta é ótima, porque assim, olha, senhora sem nome, tô brincando. Boa, doutor Gil. Olha, não, o sono é fundamental, né? Tem algumas coisas que a gente aprendeu sobre o corpo que facilitam ou dificultam a perda de peso. Uma delas é o sono, né? O bom sono, ele recupera. Nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo. Não é de bobeira, né? Quer dizer, o corpo precisa ser recuperado. O sono é ativo. Durante o sono, nós eliminamos toxinas, nós reequilibramos conexões cerebrais. A nossa musculatura realmente ela entra num estado de relaxamento e, com isso, permite que o metabolismo funcione de uma maneira mais saudável, né? Essa é uma das primeiras coisas que tem que ser lembradas. Esse intestino que você falou, O intestino. mas tem que funcionar aqui todo dia? Como que é? Não Para tem- ser saudável, para a gente ter... Ó, a telespectadora sem nome, a Marília, tá? Marília. De Bragança Marília, Paulista. Obrigado pela Pergunta, pergunta, Paulista. Marília. Obrigado pela pergunta, Maria. Então, o primeiro é o sono, né? Então, a gente precisa dormir
de uma maneira adequada. Uma dica rápida, simples, para dormir. Quando é que você vai dormir? Quando dá sono. A maioria das pessoas briga, né? Então, o sono dá mais ou menos 10 horas da noite. Aí, não, mas eu quero ir no Face mais um pouquinho, ou eu quero só terminar de assistir esse seriado, eu vou ver mais uma coisinha, e aí o sono passa. Quando esse sono passa, o segundo sono não é tão satisfatório. Né? Na verdade, ele demora mais para vir e ele não atinge a mesma qualidade. É isso que o senhor chama de bom sono, então? É isso? O bom sono é a hora que você precisa dormir. É a hora que você que começa a dar o sono, né? Então, em torno de 10h30 a 11 da noite. Mas aí se eu dormir esse horário, eu acordo às 4 da manhã e não durmo mais, porque o corpo está desabituado. Se você começar sempre a fazer isso... Por falar em sono, tem algum efeito na própria digestão, no processo de emagrecimento? Aquele soninho que a gente tira depois do almoço, que muitas pessoas acabam tirando depois do almoço? Olha, é hábito cultural. Não tem problema nenhum. Tá. Não tem problema. Então, assim, se está acostumado a tirar uma sonequinha, de preferência não ultrapassando 20 minutos. A dica é, depois de 20 minutos, as fases do sono já não compensam, né? Então, se dormir 1 hora, por exemplo, você vai ter problema. Se você dormir 15 a 20 minutos, normalmente é um sono muito... Aquele pessoal que vai na cadeira de balanço, principalmente no interior, né? Aí dá aquela roncada... A siesta, né? Não é? E aí acorda de repente, né? Muito bom. Mas me fala do intestino, que eu tô interessada lá, que você falou, eu já li várias coisas do intestino relacionadas à perda de peso. Então, assim, o nosso intestino, nós temos mais ou menos 2 a 3, em torno de 3 a 4, em torno de 3 trilhões de células no nosso organismo. Mais ou menos 1 trilhão desses 3 a 4 está no intestino. E detalhe, não são humanos, né? Quer dizer, 98% dessa biota não é humana. Do que é, então? É resto alimentar e muita bactéria. Nós temos muita bactéria, temos fungo, temos toda uma colônia. A gente convive, nós somos um universo, nós somos casinha para muitos bichos, né? Para muitos animais. Bom, existem as bactérias chamadas boas, existem as bactérias chamadas ruins, né? As bactérias boas nos auxiliam, né? É uma troca. Então, elas usam, né, o nosso alimento, elas usam o nosso corpo como proteção, mas elas fornecem vitaminas, elas facilitam vários neurotransmissores, transmissores químicos. Serotonina, por exemplo, é produzida também no intestino, né? Então, se essa flora intestinal, se essa biota estiver desregulada, e é muito comum que esteja desregulada, ela dificulta o emagrecimento. Existe um quadro clínico que a gente chama de disbiose, que é o aumento das bactérias putrefativas do intestino grosso. Elas invadem o intestino delgado, elas invadem o intestino onde o alimento é absorvido e ajudam também vamos chamar assim, esgarçar esse tecido. Então, o intestino que deveria ter uma permeabilidade, devia ser mais fechadinho, ele começa a abrir. Começa a passar a partícula de alimento mal digerida. Então, essa partícula de alimento mal digerida pode ser muito mal reconhecida pelo organismo, né? E tem um alimento, especialmente, que a gente deve dar muita atenção, não apenas para emagrecimento, mas como para a saúde em geral, que é a carne de porco. Nas escolas, no colegial, qualquer escola que queira mostrar, por exemplo, um coração de um homem, de uma pessoa humana, como é que funciona, usa um coração de porco. Porque a carne do porco é muito parecida com a carne humana, demais, né? Muito similar. Então, você imagina se passa uma partícula de porco mal digerida, o que o sistema imunológico vai fazer? Isso é amigo ou inimigo? Ele vai ficar confuso. Tem horas que ele pode começar a atacar. Para ele se confundir, né, e deixar de atacar a carne de porco e atacar você, né, pode ser um passo para algumas pessoas importante, né? Então, algumas doenças autoimunes, lúpus, doenças de tireoide, que são doenças normalmente de mulheres jovens, pode estar, é uma das teorias, não há certeza absoluta ainda, mas pode estar ligado ao intestino, ao aumento da permeabilidade e principalmente à carne de porco. Isso é muito... Essa teoria é muito divulgada na Alemanha. Tá, então tem que se investigar também o que a pessoa está consumindo nesse caso. Não, eu acho que é exatamente o que a pessoa está consumindo que ela faz funcionar ou não funcionar direito o intestino, não é isso? Também. A base é alimentação, não também. é? Uma parte, a base é alimentação e hábito alimentar, né? Mulher tem mania de não querer ir no banheiro. Tem mania, né? Ela só vai em último caso. Então, isso começa a acostumar o intestino, você está treinando o seu intestino a não funcionar. A gente bebe muito pouca água, por exemplo. Se não tem água, não forma bolo fecal, vai ser muito difícil. Nós estamos ingerindo muito poucas fibras, né? E fibra não é comer pãozinho integralzinho, não, tá? Fibra, é comer fruta mesmo, né? É comer bastante vegetal. Nós precisamos de 6 porções
de frutas e vegetais Quem Nossa, come, por quem dia. come essa quantia por dia? Suco. Pois Aí, é, olha, doutor. todos os meus pacientes reclamam Falam disso. isso? Mas é assim, eu falo, olha, dá, tá? Tá. Dá. É como? Em suco, né? Então, se você não consegue, por exemplo, porque é difícil comer, realmente é difícil. Olha, pega de manhã, são 6 porções? Uhum, Tá. ok. Então, vamos lá. Você pega uma ou duas laranjas com um pouco de água, 2. Coloca lá uma maçã com uma banana e pode colocar, por exemplo, alguns vegetais folhosos, né? Couve, por exemplo, tem moda agora desse detox. Couve, por Isso. exemplo. Bate tudo no liquidificador. Já foram, logo de manhã, umas 4, 5 porções das 6 que você precisa comer por que dia. delícia. É o ideal? Não. O ideal seria distribuir, o ideal seria comer, mas o bom é inimigo do ótimo, né? Então, não vamos exigir o ótimo se você não faz nem o bom. Então, vamos começar com o bom, depois você vai eventualmente evoluindo, né? Mas é melhor fazer... Já é um começo, Já né, doutor? é um Isso é excelente verdade. começo. A gente tem uma pergunta aqui do Gabriel. Ele é de Santa Rita, Minas Gerais. E ele pergunta, acho que é uma dúvida que muita gente tem. Consigo perder peso só fazendo caminhada? Olha, sim e não. Se você tiver um corpo assim perfeito, se o único problema for falta de atividade física, resolveu. Porque esse era o problema. Só faltava atividade física. Agora, se tiver algum outro problema concomitante, não vai adiantar, né? A caminhada, a atividade física, todos nós temos que fazer, né? A atividade física mínima diária seria em torno, na verdade, são 21 minutos por dia, né? Para pessoas com saúde boa, que não tenham nenhum tipo de problema, meia hora de caminhada por dia tá de bom tamanho. Normalmente tem que ser uma caminhada em que você não chega a perder o fôlego, quer dizer, se sinta cansado, mas ainda consiga falar com quem está do teu lado. É um bom parâmetro para quem não tem medidor de frequência cardíaca. Agora, efetivamente, para perder peso, teria que ser uma corrida, um exercício aeróbico. Não que a pessoa não possa começar com uma caminhada, né? Ela começa a caminhada, é isso, doutor? Tem que ser um exercício mais forte para perder peso? Não necessariamente. Não? Depende não do Então, metabolismo, então né, a caminhada também. dá para perder peso também. Então, veja, se eu quiser comer bem, eu me ativo, eu janto mais, porque eu ativei, né, meu metabolismo. Não só isso. O fundamental é o conjunto, né? Qual é o conjunto? Eu tenho que me alimentar de maneira equilibrada. Eu tenho que evitar, por exemplo, os açúcares rápidos, o açúcar industrializado. Todas as farinhas industrializadas, a farinha branca, eu dei uma olhada na receita que vem aí, um quiche está maravilhoso, eu adoro. Mas Tá? a farinha branca. Eu adoro. Mas essa farinha branca, ela tem um custo para a gente. Né? Ela é muito estável, ela é fácil de ser armazenada, ela cozinha com muita velocidade, fica saboroso, tudo bem. Né? O glúten está lá para isso, para deixar aquilo gostoso, saboroso e tal, mas tem um custo. Né? Isso acaba tendo. Aliás, por falar em glúten, eu acho importante também lembrar falar essas isso. dietas sem glúten, porque todo mundo agora é intolerante a 300 bom. coisas, ninguém é intolerante a nada. Agora é lactose, não é verdade? É. E as capas de revista, fulano intolerante à lactose. É engraçado isso. E também o negócio do glúten. Não vou comer glúten, não vou comer glúten. Fala, doutor, que vamos ver aqui. Então, as intolerâncias alimentares, elas estão aumentando. Em primeiro lugar, por quê? Porque os intestinos estão mais permeáveis, a gente falava disso agora. Então, como passam partículas de alimento mal digeridas e alimentos que normalmente não estão na natureza, o corpo pode se sensibilizar. Ele começa a negar aquele tipo de alimento, é isso? Ele começa a estranhar aquele tipo de alimento, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter pessoas que não têm doença celíaca, mas que estão sensíveis ao glúten. Então, algumas vezes você retira o glúten, não por muito tempo, e a pessoa melhora como um todo, né? Começou a aparecer tanta gente que aí virou moda. Começou a aparecer em revista, né? como se fosse uma solução genérica para todo mundo. Para emagrecer. Não é. Você tem que detectar. Como é que você detecta, né? A gente tem alguns testes, laboratório, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas se não tiver acesso a médico, o que você tem que fazer? Você retira o glúten, né? Você procura, aí tem vários, comida sem glúten na internet, ou você vai, hoje em supermercados, pelo menos em São Paulo, você já encontra, você retira o glúten por 21 dias, né? 3 semanas, e aí é rigoroso mesmo, sem glúten, e reintroduz. Quando você reintroduz, observa a reação do teu corpo. Se não acontecer absolutamente nada, e eu tenho pacientes que eu faço isso
Olha, não aconteceu nada, continuou tudo a mesma coisa. Não tem intolerância a glúten. Ah, não, olha, realmente eu me senti muito mal depois que eu reintroduzi o glúten, voltou minha dor de cabeça, eu não estou dormindo tão bem, estou totalmente legal essa inchado. dica. E aí você. Aí não, então aí tem problema, tá? Então não basta retirar. A primeira coisa, experimenta. Tira totalmente o glúten por 3 semanas e observa a reação do teu corpo. Não apenas o que está acontecendo, como a reação na reintrodução. Então a dica é reintroduz. Aí vamos ver o que está acontecendo. Não, olha, travou tudo. Travou meu intestino, me deu enxaqueca, eu comecei a ficar inchada, meu cabelo começou a cair. Ó, então, você tem uma intolerância a glúten. Olha, não aconteceu nada. Então, não tem intolerância a glúten. Você vai. A mesma coisa com o leite, né? A intolerância, o nome intolerância ele é muito chatinho, porque intolerância à lactose é um outro fenômeno. Sim, nós explicamos aqui Já? Já chegamos a falar sobre isso. né? Então, a intolerância à lactose é a dificuldade de você digerir um açúcar, sim. né, do leite. Mas existe, quando o intestino está muito permeável, a passagem de partículas do leite, principalmente a caseína, que afeta inclusive o humor. Né? Mesma coisa, retira o leite e derivados por 21 dias e observa o resultado. É um ótimo teste, então. Olha, várias perguntas chegaram, infelizmente não vai dar tempo da gente poder responder todas, mas nós pensamos aqui, o questionamento da Larissa, ela é de Minas Gerais, ela disse que ela pergunta, né, remédio para emagrecer faz mal? E ela conta a experiência Nem dela. precisa o doutor falar, óbvio, faz mal. Ela toma remédio para emagrecer, tem medo de parar e voltar a engordar. O que ela faz? Qual que é a situação, então, da Larissa, doutor? Olha, Larissa, é um custo-benefício. Né? Existem certos tipos de obesidade que não tem jeito. Que tem que dar um remédio. Que tem que dar um remédio. Mas nada serve para todo. Não existe panaceia. Né? O meu grande ideal da prática médica, eu sempre busquei isso na minha prática médica, foi adequar o que eu faço à necessidade do paciente. E não o contrário. Eu tenho uma prescrição e vamos ver se funciona. Quer dizer, então, existem pacientes que realmente têm essa necessidade. São realidades distintas, é isso, né, doutor? Distintas. Para cada pessoa. Para cada Perfeito. pessoa. Não há como você dizer, não, olha, eu não sou contra remédio de emagrecimento, não é uma posição ideológica, mas eu sou contra não tentar outros métodos mais naturais antes. Aí sim é a minha postura, né? Então, eu primeiro procuro regular o sono, melhorar o estado emocional, regular o intestino, vamos reeducar, eventualmente usar algumas outras Mas substâncias no caso mais da Larissa, naturais. ela toma o remédio, ela tem medo de parar, doutor, e voltar a engordar. O que ela faz? Ela vai procurar o médico dela? Vai procurar o isso? médico dela. Perfeito. Vai ter que conversar com o médico dela para ver quais são as alternativas possíveis. Exatamente. Ainda bem, só terminando isso, que as anfetaminas elas foram proibidas, né? Porque a anfetamina é praticamente uma cocaína, não é, doutor? Não é. Não. As anfetaminas que estavam em vigor, elas, para alguns pacientes, o problema não é a anfetamina. O problema é o uso abusivo da anfetamina. E, na minha opinião, foi um erro drástico ter retirado. Foi uma besteira. Porque, assim, era uma comercialização, um câmbio negro. Ainda Esse existe. era o problema. Esse era o problema. O câmbio negro. Modelos todas O uso abusivo. O problema é o uso abusivo. É como fogo. Tem gente que tem incêndio, então nós vamos proibir o fogo. Tem gente que se corta com faca, nós vamos proibir faca. Tem gente que usa abusivamente esses remédios. Nós vamos proibir o remédio? Não. Nós temos que regulamentar, nós teríamos que ter regulamentado o uso, que não foi, infelizmente, o que as agências fizeram. Né? Elas não. Então tem gente que precisa desse tipo de remédio. Foi uma besteira inominável que fizeram, né? Na minha opinião. Todos os órgãos de classe médica foram contra e, na verdade, essa decisão foi tomada por não médicos, baseado por critérios peculiares, próprios, que eu não vou entrar no mérito. Mas foi uma besteira. A mulher ficou louca tomando anfetamina. Pois é, mas o problema, repito, foi o uso abusivo. Era o uso abusivo que tem que ser combatido. É a má prescrição. Não existe remédio forte ou fraco. Não existe remédio certo ou errado. Existe remédio bem ou mal indicado. Quer dizer, o bom diagnóstico leva a uma boa conduta. E o resto é abusivo. Doutor, sempre um prazer tê-lo aqui. Eu vou ver, né, Rafael, eu vou ver lá como estão os cílios, o resultado. Vamos ver que a Andressa, deixa eu ver, Andressa, você arrasou, hein? Agora fica olhando direitinho para lá. Vamos ver, ó. Estão vendo que os cílios dela estão bem... Você quer explicar? Deixa eu ver, quer vir? Vamos ver, dá um close nela. Okay, vamos ver. Acho que isso. Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver aí? Ó, tá, ó. Agora sim, dá pra ver mesmo.
Que ela Nossa. colocou o maior que tem também, né? A pessoa escolhe, claro. Nem todo mundo gosta de ter cílios tão grandes. Aí a gente vai desde um tamanho que é metade desse até esse aí que é o 14. Bom, a gente tem umas perguntas aqui. A Ivonete, de Nova Andradina, ela fala: quanto tempo dura, ela é alérgica a vários produtos. Essa técnica tem efeito colateral e quanto tempo dura? Então, a duração sem a manutenção vai até 45 dias, né? A questão de alergia tem que avaliar que tipo de alergia que ela tem. Claro, uma pessoa que tem um glaucoma, uma patologia ocular grave, a gente não faz. Agora, eu também sou super alérgica e faço, assim, uso colírio para alergia nos olhos todos os dias, por exemplo. A gente vai fazer e vai sentir, falar Tá, pro se der algum cliente, problema, vai lá e perceber, tira, né? Tira, Tá. não vai Porque a causar nenhum alergia, no efeito. caso, será uma coceira, alguma coisa assim. Mas a gente nunca teve nenhum caso, nem pessoas como eu que, assim, são super alérgicas. Bom, a pergunta vem do Espírito Santo, Jaguaré, a Vilma. Ela falou que tem cílios pequenos e que adorou a técnica. A Elizabeth, eu não sei de onde ela quer saber se quem tem problema de miopia pode fazer essa técnica. Sim, Não né? tem nada a ver porque é pra fora, né? Quem não tem miopia, né? Eu também tenho miopia, acho que eu sou o exemplo que tem tudo, então. Mas você não chega a encostar no olho, né? A gente tá falando de cílios, aqui da parte de cima, no superior, né? Não tá falando de dentro do não, olho. Não tem problema algum. É muito legal. A gente colocou aí na tela, ou tá colocando, facebook.com/programa Tudo Posso. Se você quiser rever, ver as fotos, a técnica, vai estar tudo lá explicadinho. E também tem o nosso canal no YouTube, que toda entrevista vai estar lá. Chama Programa Tudo Posso lá no YouTube. Aonde que as pessoas encontram vocês? Então, nós somos uma rede de franquias, hoje a gente tem unidades aqui em São Paulo, na Vila Mariana, Perdizes, no Rio de Janeiro também, em breve em Recife. Então, quem entrar no site, que é maisolhar.com.br, pode encontrar a unidade mais perto. Ah, legal. E lá no nosso Facebook também vai ter todas as informações. Muito obrigada, meninas. Você ficou linda. Tchau, bom dia. E voltem com outras técnicas aí, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer um rápido intervalo e nós vamos daqui a pouco fazer quiche delicioso, que eu já tô com vontade de comer desde as 9 da manhã. Mas ainda bem que já está chegando a hora da gente comer. Bom, já voltamos.